Mais uma vez, o melhor editor de vídeo para iPhone e para iPad teve uma atualização e trouxe algumas novidades incríveis. E além disso, a equipe do LumaFusion falou comigo e disseram que vai trazer uma nova ferramenta em uma futura atualização, que eu tenho certeza que muita gente vai ficar de boca aberta. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todas essas novidades e inclusive mostrar a mensagem que o LumaFusion trouxe para mim, informando qual é essa grande novidade futuramente que eles vão trazer. Então, bora pro vídeo! Bem, pessoal, eu estou com o iPad aqui, mas eu preciso lembrar que tudo que foi atualizado no LumaFusion do iPad também vai estar presente no LumaFusion do iPhone, ok? Bem, como vocês sabem, esse canal aqui não é um canal focado em audiovisual, é um canal focado em dar dicas para iPhone e iPad, porém, muitas dessas dicas eu falo aqui sobre edição de foto, edição de vídeo e inclusive essas novidades que eu vou mostrar para vocês hoje têm a ver com iPhone e com iPad. Bem, eu vou abrir o LumaFusion aqui e eu fiz aqui um projetozinho com alguns arquivos para mostrar para vocês como funciona algumas dessas atualizações. Eu quero primeiro mostrar o que é que mudou aqui na interface. Não mudou tanta coisa na interface, mas o que eu achei interessante, por exemplo, aqui ó, nas transições. Observe que mudou a cor aqui dos ícones, né? Antigamente tinha uma cor aí meio amarelo, azul, laranja. Agora ele está essa cor mais monocromática, né? Com essa cor roxo. Mas também mudou uma coisa interessante que foi aqui na interface de configurações, de ajustes. Se vocês forem comparar aí com a versão anterior, mudou um pouquinho o design aqui dessa interface, né? Um detalhe também que mudou na interface, mas que também trouxe uma grande novidade para o LumaFusion, quando você clica aqui, ó, em projetos, se você clicar nessa setinha aqui, a gente tem essa opção aqui, ó, importar LumaFusion, que era por onde a gente importa os projetos que a gente salva, né? Quando você faz um projeto e salva esse projeto, quer abrir novamente, seja no seu iPad ou no seu iPhone. Só que surgiu uma nova opção aqui embaixo, que é essa aqui, ó, Restore Project Backup, ou seja, para você restaurar os backups que são salvos automaticamente. O que significa isso? Se você for observar aqui, ó, tem alguns saves aqui. Isso é o save automático, né? Se você entrar em um projeto e fazer qualquer mudança aqui, caso você apague algum arquivo e você feche o programa, não vai ter mais aquela setinha para você desfazer. Porém, se você quiser voltar para um projeto anterior, basta você vir nessa setinha, clicar aqui em Restore Project Backup e aí vai ter aqui alguns saves automáticos que o LumaFusion vai fazendo, para caso você quiser voltar para algum momento do projeto anterior. Isso é muito bom, é um recurso muito interessante. Eu sei que em outros editores de vídeo, como Premiere, Final Cut, Vegas, isso já tem há muito tempo, mas ter isso aqui no LumaFusion só mostra a evolução que o LumaFusion está tendo como um editor de vídeo profissional. Uma outra coisa bem interessante que mudou na interface aqui, se você clicar aqui, a gente tem aquela opção de você copiar os efeitos, os ajustes e colar em outro take. Mas se vocês forem observar, ele mudou aqui um pouco a interface. E também acrescentou um negócio aqui chamado Replace Color e Effects. Depois eu vou explicar para que serve isso aqui, tá bom? Eu sugiro você deixar sempre ativado, mas vai valer a pena você entender para que serve isso, porque às vezes você vai precisar desativar isso aqui. Bem, então vamos para uma outra grande novidade, e essa muita gente estava esperando, porque é uma novidade que tem a ver com a correção de cor. Eu estou falando dos scopes. Se você não sabe o que é o scopes é aquele histograma e aqueles parâmetros de cor que existem nos editores de vídeo aí como Final Cut, Premiere, Vegas. E o LumaFusion implementou isso agora. Ele está aqui no canto de cima, eu vou colocar aqui, ó. E aqui a gente tem o Scopes. Se caso não mostrar o histograma e os outros parâmetros aqui, você pode clicar nessas setinhas aqui e selecionar, por exemplo, o Waveform. Vou colocar o histograma nesse primeiro e deixar o Waveform no do meio. E aqui, nesse daqui eu vou colocar o vetor, né? O vetor scope. E aqui você consegue ter um parâmetro melhor aí na hora de fazer as suas correções de cor, tá bom? Se eu colocar muita luz aqui, eu tenho uma noção aqui se ele está estourando a imagem ou se eu diminuir mais aqui, ó, eu tenho uma noção se ele está escurecendo demais. Se eu fizer uma correção de cor aqui também, puxando mais para o vermelho, para o quente aqui, eu tenho uma noção aqui nos scopes, no vetor, né? Eu tenho uma noção de como ele está ficando as cores. E vale lembrar que você tem como mudar aí a configuração de como você quer esses scopes. Se você quer apenas dois
2 parâmetros aqui, ou o parâmetro dessa forma, ou apenas um. E quando você coloca aqui, você pode escolher qual você quer. Desse lado, por exemplo, se eu quiser colocar o vetor de cor, né, eu posso colocar. Se no lugar do histograma eu quiser colocar o waveform nesse aqui, eu posso colocar também. Então, você pode mesclar isso aí. Uma outra novidade muito interessante e que ainda tem a ver com correção de cor é a possibilidade de você colocar mais camadas de ajustes e mais camadas de LUTs. Para você que não sabe, LUTs são aqueles presets de cor já pronto aí para vídeo, certo? E aí eu vou mostrar para vocês como funciona. Aqui eu tenho essa primeira aba aqui de ajustes de cor e eu tenho essa segunda aba aqui de LUTs. Todas as outras abas aqui são abas de efeitos, mas as de cores são essa. Eu vou colocar aqui uma aba de ajustes, essa aba aqui original, ela não muda nada na cor, mas se eu aumentar aqui, por exemplo, vou aumentar a exposição e diminuir os pretos aqui e aumentar o contraste. Pronto, ela já mudou a imagem aqui, né? Eu vou colocar aqui, clicar nesse olhinho, olha o antes e olha o depois. Antes e depois. Agora eu vou na aba de LUTs, eu vou escolher um LUT aqui. Eu vou colocar esse primeiro mesmo, acho muito bonito ele. Eu vou tirar um pouco da intensidade desse LUT aqui. Então agora olha antes, depois. Então eu posso tirar o LUT, tirar o ajuste. Se eu colocar o ajuste que eu fiz, fica assim. Se eu colocar o LUT que eu fiz em cima desse ajuste, fica assim. Só que antigamente só dava para você colocar um ajuste e um LUT. Mas agora você pode colocar mais camadas de ajustes aqui, ó. E também mais camadas de LUT. E pode ser até LUTs diferentes. Por exemplo, eu vou colocar esse LUT aqui, ó. E olha como ficou. A imagem ficou meio... estragou um pouco a imagem aqui, mas é só para mostrar para vocês. Então eu vou diminuir mais a intensidade desse segundo LUT. Olha como ficou. E eu posso mexer nesses segundo ajustes aqui, ó. Digamos que aqui eu quero mexer apenas nas sombras. Eu vou aumentar as sombras aqui. Então aumentei as sombras, aumentei até demais, mas só para mostrar a vocês. E eu posso ter a visualização sem esse ajuste e com esse ajuste. Ou sem esse segundo LUT e com esse segundo LUT que eu coloquei. Então isso é muito interessante, você pode colocar várias camadas de LUTs agora e várias camadas de ajustes. E o legal é que isso não foi implementado apenas aqui na correção de cor, isso foi implementado também na aba de áudio. Se você clicar aqui em áudio, aqui tem alguns efeitos que você pode colocar em cada aba. E se você colocar, por exemplo, nessa primeira aba aqui, ó, e você colocar esse efeito aqui, ó, você não poderia colocar um outro efeito do mesmo, mas agora você pode selecionar vários desses efeitos aqui para reforçar. Digamos que você coloca aqui um efeito de áudio para colocar um ganho maior no volume. Você só poderia colocar um, agora você pode colocar 2 ou 3, caso o primeiro e o segundo não seja suficiente. Bem, já que eu falei sobre a possibilidade de você colocar vários ajustes tanto para correção de cor quanto para correção de áudio, eu vou explicar para vocês para que serve essa opção que eu tinha falado anteriormente, Replace, Color e Effect. É muito interessante você deixar ativado. Por quê? Digamos que você quer copiar todos os efeitos de cor que você fez nesse take e colocar nesse primeiro take aqui, ó. Eu vou clicar aqui nessa opção, vou selecionar apenas as correções de cor e clicar em Copy. Se eu clicar aqui em colar, clicar aqui, ó, e Paste Attributes, ele vai colar toda aquela correção de cor que estava aqui nesse take, jogou para cá. Só que o que acontece? Digamos que eu faço uma outra correção de cor nesse take aqui, ó. Eu vou colocar aqui, faço uma outra correção de cor nesse take. Só vou dar um exemplo para vocês. E agora eu decidi copiar esses efeitos aqui nesse primeiro take. O que acontece? Se eu copiar aqui esses efeitos e colar aqui, os efeitos que eu copiei vão substituir os que já estão aqui nesse take. Agora, se eu tirar essa opção, Replace Color Effect, ele não vai substituir, ele vai acrescentar, ele vai manter os efeitos que já estavam aqui, a correção de cor que já estava aqui, mas ele vai acrescentar aquele que eu copiei anteriormente. Mas se eu não quiser acrescentar e, na verdade, eu quiser apenas substituir, eu simplesmente clico aqui em Replace Color e agora clico em Paste. Assim, eu vou apenas substituir, tirar todos os efeitos que estavam aqui e colocar aquele que eu copiei. Agora, pessoal, antes de eu mostrar para vocês a mensagem que a equipe do LumaFusion mandou para mim, falando sobre uma outra ferramenta incrível que eles vão trazer numa futura atualização, eu vou mostrar uma atualização aqui
que é incrível, é muito bom e facilita demais para quem faz edições de vídeo aí. Bem, eu vou tirar aqueles ajustes de cor aqui que eu fiz. Esses takes aqui são takes de um casamento que a minha esposa filmou. Como vocês sabem, ela é fotógrafa e filmmaker, né? Ela faz vídeos de casamento. Eu coloquei alguns desses trechos aqui para mostrar essa outra novidade, que é o Audio Duck. O Audio Duck, ele é uma função muito, mas muito necessária. O fato de ter isso aqui no LumaFusion com certeza vai facilitar demais muitos trabalhos de muitos editores. Eu tenho esse primeiro take aqui, que eu tirei o áudio dele. Esse segundo take do noivo falando alguma coisa, né? E eu deixei o áudio dele. E também esses outros dois takes que eu coloquei aqui. Aqui foi uma breve edição, um breve recorte aqui que eu fiz aqui. Na verdade, essa não é a edição oficial desse vídeo. Esse vídeo ainda vai ser trabalhado, é um vídeo da minha esposa, né? Vai ser trabalhado ainda. Mas observe aqui, eu só fiz uma montagenzinha aqui para vocês entenderem do que se trata dessa novidade. Aqui embaixo eu coloquei um áudio e olha o que acontece. Eu vou soltar o áudio e aí o áudio vai se misturar com o áudio da fala do noivo. Damos aqui hoje mais um passo, o mais importante de nossas vidas, e o damos juntos. Quero também te dizer que amo. Só que o que acontece? Se vocês forem observar, a trilha sonora cobriu o áudio do noivo falando, né? Numa edição comum, o que seria feito? Esse áudio deveria ser cortado e nessa parte aqui, desse áudio de fundo aqui, deveria ser diminuído o volume, né? Então a gente tinha que fazer todo um trabalho aqui de cortar o áudio, diminuir aqui o volume, cortar essa outra parte. Só que agora você não precisa fazer isso. Basta você simplesmente clicar no take que você quer, o take que tem fala, por exemplo, o take que você quer que o áudio fique em destaque. E aí você clica na aba de áudio, que é essa aba aqui, ó. Você clica na aba de áudio. E aqui em configurações, você vai clicar, que ele vai estar de forma nativa aqui no alto. Você vai clicar em Master e olha o que acontece. Olhem a mágica. Nessa parte desse take, simplesmente o áudio de fundo vai abaixar automaticamente e depois vai aumentar automaticamente. Veja bem agora. Damos aqui hoje mais um passo, o mais importante de nossas vidas, e o damos juntos. Quero também te dizer que amo o seu sorriso e eu quero sua felicidade. E o interessante é que se isso estiver ativado nesse take, não importa onde eu colocar esse take, o áudio de fundo vai abaixar sozinho. Por exemplo, se eu tirar esse take daqui e jogar ele lá na frente, ele só vai abaixar lá na frente. Damos aqui hoje mais um passo, o mais importante de nossas vidas, e o damos juntos. Quero também te dizer que amo o seu sorriso e eu quero sua felicidade. Então isso aqui agiliza demais a sua edição, principalmente porque é algo automático. Só que vale lembrar que isso aqui não vale apenas para o take do vídeo, não. Obviamente aqui a gente está com o áudio da câmera, captado da câmera. Eu vou tirar esse áudio aqui. Digamos que o áudio que vai estar aqui, na verdade, vai ser o áudio da lapela. Eu separei um trecho do áudio aqui, exatamente dessa parte. Na verdade, eu simplesmente extraí o áudio desse take de vídeo para colocar aqui embaixo. Mas faz de conta que esse áudio aqui embaixo seria o áudio de uma lapela, o áudio gravado na mesa de som lá. Se eu clicar aqui no take de vídeo, eu vou tirar aqui, vou deixar em alto, até porque o volume não vai estar funcionando mais, né? Eu diminui o volume total aqui e veja como está o áudio. Ó. Damos aqui hoje mais um passo, o mais importante de nossas vidas, e o damos juntos. O áudio de fundo ainda está cobrindo, né? Mas se eu selecionar o take de áudio aqui, ir em configuração e também nele clicar em Master, olha o que acontece. Damos aqui hoje mais um passo, o mais importante de nossas vidas, e o damos juntos. Quero também te dizer que amo o seu sorriso e eu quero sua felicidade. Então, mesmo que você estiver aí usando um áudio de lapela, um áudio gravado na mesa e colocar embaixo do take aqui, você pode selecionar para esse efeito de diminuição, redução automática do áudio de fundo ser feito nesse áudio de lapela que você gravou, né?
pode ser um áudio de lapela, um áudio de mesa, qualquer áudio você pode selecionar exatamente essa parte que você quer que fica em destaque. E dentre todas essas atualizações que o LumaFusion trouxe, eu fiz uma pergunta para eles sobre algo que ainda não chegou no LumaFusion e que é algo muito necessário e muito interessante para você ter em um editor de vídeo, que é um removedor de ruído para o vídeo. Eu não falo um removedor de ruído de áudio, porque isso o LumaFusion já disponibiliza. A possibilidade de você ter plugins aí, como por exemplo o Brusfer, eu já falei dele aqui no canal, e você tira ruídos de áudio. Eu não estou falando desse tipo de ferramenta. Eu digo uma ferramenta de você poder eliminar ruídos, grãos da imagem do vídeo. No caso do Vegas e o Premiere, existem plugins aí como por exemplo o Neat Video. Quando você grava um vídeo aí, geralmente o ambiente está muito escuro e tem aqueles grãozinhos assim, você consegue utilizar esse plugin para poder remover aí o ruído, remover os grãos da imagem do vídeo. No caso do LumaFusion ainda não tem, então veja o que eu perguntei para eles e o que eles me responderam. Quando vocês vão colocar um redutor de ruídos para imagens, não digo redutor de ruído para áudio, mas para vídeo, por exemplo, no Vegas Pro e Premiere, existe um plugin chamado Neat Video que consegue remover os grãos do vídeo. Vocês pretendem colocar isso no LumaFusion? Porque se colocar, com certeza se tornará o melhor editor de vídeo de todos os tempos. Estou ansioso para apresentar isso aos meus inscritos do Brasil. E eles responderam, veja o que eles responderam para mim. Obrigado pelo feedback. Temos um redutor de ruído de vídeo na lista de desejos e esperamos incluir em uma atualização futura. Ainda não temos uma data para quando isso pode entrar em desenvolvimento. Ou seja, já é algo que eles estão planejando sim colocar. Eles colocaram na lista de desejos aí de coisas que eles vão atualizar ainda no LumaFusion. Então, com certeza eles vão colocar essa função. Inclusive, eu acredito que eles vão colocar como ferramenta e não como plugin, o que vai ser sensacional, porque no caso de programas como Premiere, Vegas Pro, o Final Cut, eu não sei se o Final Cut tem isso de forma nativa, mas no caso desses programas você tem que usar um plugin externo para poder fazer isso. Já que não, eles estão informando que eles vão colocar isso no LumaFusion possivelmente como uma ferramenta já nativa do LumaFusion. Bem, pessoal, eu estou muito animado para novas atualizações do LumaFusion. Lembrando que esse é um editor incrível, principalmente por ser um editor mobile. Eu acho até meio estranho chamar ele de editor mobile, já que ele tem tantas funções bem próximos, aí, muito próximos de editores profissionais como Vegas, Premiere, Final Cut. Mas, como vocês sabem, ele é um editor de vídeo para iPhone e para iPad. Todas as novidades, toda a atualização que eu falei aqui também está no LumaFusion de iPhone, tanto para iPhone quanto para iPad é a mesma coisa, tá bom? Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueça, se ficou qualquer dúvida a respeito desse vídeo ou de qualquer outro vídeo no canal, deixa aí nos comentários que eu vou fazer questão de responder vocês, tá bom? Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de mais vídeos incríveis como esse. Então é isso, te vejo no próximo vídeo, Deus abençoe e valeu!